Amigos queridos, a você que nos assiste, que seja um domingo muito especial, e aos convidados de todas as semanas, deputado Gerson Berger e jornalista Pedro do Couto, desde já o nosso agradecimento pela participação, comentando os assuntos. E eu tenho certeza que o programa de hoje será do agrado de todos vocês. Nós iniciaremos falando sobre as perspectivas do nosso povo em relação ao ano de 2012. Logo depois falaremos sobre o espaço que vem sendo dado ao homossexualismo na televisão, como isto pode ser visto. Traremos também uma entrevista sobre um filme que está sendo lançado, que se chama A Pequena Anne, e que se refere ao Holocausto nazista, que será lembrado no próximo dia 27, em data instituída pela ONU. E para começar, Pedro e Gerson, vocês se recordam que na semana passada falamos aqui no programa sobre a elevação do Brasil ao ser considerado a sexta economia do mundo. Manifestamos, claro, o nosso contentamento em relação a essa posição, mas lamentamos que ela não se reflita na qualidade de vida do nosso povo, pois somos o 84º país no IDH, no Índice Humano de Desenvolvimento. Resolvemos, então, ir às ruas e ouvir a população para saber o que as pessoas pensam do ano que terminou, de 2011, se foi bom ou não para o Brasil e seus cidadãos, e suas perspectivas em relação ao ano de 2012. Foi um ano de produtividade legal para o Brasil. Eu acho que tem que continuar nesse ritmo, e a tendência eu espero que seja só melhorar. Foi péssimo, 9 ministros caíram. Você pode ver, a roubalheira continua, o PT de novo aí, roubando não só o PT, os outros partidos. Foi um péssimo ano político. O nosso dinheiro poderia ir para outras coisas, né? Melhorar a educação, saúde, enfim, investir em infraestrutura para a população. Pode melhorar, mas foi bom. Foi bom porque, se eu ver aqui essa crise que está tendo na Europa, a gente não está tendo esse tipo de crise. O povo está sofrido, mas está sobrevivendo. A Europa realmente está quebrando, os Estados Unidos estão no colapso também. Acho que a gente começa a sentir que a crise é nossa também, a gente faz parte desse todo. A gente poderia ter crescido mais, mas eu acho que a gente conseguiu se manter forte perante o cenário mundial, que é de caminhando a recessão, mas eu acho que a gente se manteve. Tem uma troca de valores em relação a prioridades. Por exemplo, a gente não pode priorizar uma Copa do Mundo gastando milhões. Nós temos hospitais aí necessitando de profissionais, necessitando de equipamentos. O Brasil é um país muito querido, o povo é maravilhoso, nós temos aí uma natureza bela aqui nesse país. Só está faltando mesmo uma conscientização geral, não só do lado dos políticos principalmente, mas de toda a população, para a gente ter um futuro melhor para os nossos filhos, para a gente também, né? Pois é, vejam como o povo sabe das coisas. Diversidade de opiniões, mas o mau uso do dinheiro público ainda é o tema predominante, e também a qualidade da saúde e da educação. Esses são realmente os temas citados como prioridade. Gerson e Pedro, o que vocês acharam aí da interpretação do povo nas ruas? Apenas os nossos entrevistados esqueceram-se de falar no saneamento, que é o grande investimento de prevenção à saúde. Na semana passada, eu disse que eles têm várias questões que são motivos de nos indignarmos. Se tem o caso do Enem, a não aprovação do projeto da ficha limpa pelo STF, e justamente a questão que agora falamos, a falta de saneamento básico. Hoje citarei mais um motivo de grande indignação: os absurdos privilégios dos senadores e deputados que aprovam seus próprios aumentos salariais, além de receberem 15 salários anuais, verba extra mensal de R$30 mil, mais combustível, alimentação, correios, telefones e gráfica. Estão agora esperneando, pois querem aumentar a verba mensal
de gabinete de 60 mil para 80 mil reais. Para cada um. Dá uma vergonha. É por isso que a população é tão revoltada em relação aos políticos. Com toda a razão. Afinal de contas, quem tem todas essas mordomias? Na próxima semana falaremos de outros motivos de indignação. Ô Gerson, na Câmara Municipal, por exemplo, no início do ano, também os vereadores aumentaram seus salários em 62%. Eu e mais 3 vereadores recusamos esse aumento por entendermos ser absurdo e estar em total desacordo com a realidade da sociedade e com todos os demais trabalhadores em geral. E foi assim também quando resolveram comprar um carro, último lançamento da Volkswagen, o Jetta. Eu me posicionei. Fui a única vereadora a se posicionar num primeiro momento, mas logo depois, seguida por mais alguns, e a mídia teve uma influência fantástica na decisão da Câmara voltar atrás na compra desses veículos, porque a pressão foi grande. Eu fiquei quase uma semana no noticiário falando que não aceitava, e a mim, como eu disse, se juntaram outros vereadores e a coisa não aconteceu. Então, lá em Brasília, os deputados federais éticos têm que começar a se posicionar para que estas coisas não continuem a acontecer e todos os políticos sejam jogados no mesmo saco. Exatamente. As contradições brasileiras são muito grandes. A 6ª economia do mundo é a 84ª em desenvolvimento e qualidade de vida. Um absurdo. E por que isso? Porque os resultados da economia não se refletem na população. Agora mesmo o saldo da balança comercial foi de 50 bilhões de dólares, mas não há recursos que se acrescentem ao programa de saúde. Pelo contrário, a lei que a presidente Dilma Rousseff sancionou, ela não aumenta, ela diminui o dinheiro destinado a essa questão essencial. Tanto diminui que manda reajustar o orçamento de 2011 por 4,5%, avanço do PIB, quando a inflação foi 6,5%. Tinha que mandar reajustar em 11% para ser um aumento real. Então o povo sofre as consequências dessa contradição. É revoltante. E o eleitorado, e o povo geral, tem razão de estar revoltado. Mas nós agora vamos falar de um outro assunto que eu considero também muito importante. É muito comum hoje em dia nos salões de cabeleireiro, nas rodas de amigos, se discutir a crescente aparição dos casais homossexuais na TV. Principalmente aquelas exibidas em horários nobres. Acho importante que as crianças, os jovens e a sociedade como um todo, mesmo na ficção, passem a entender que a opção sexual é um direito que cada um tem de escolha. E tem que ser respeitado esse direito. Atualmente, tem um personagem na novela Fina Estampa chamado Cro, que é interpretado por Marcelo Serrado. Diga-se de passagem, está brilhante no papel. Mas fica muito claro o preconceito que ainda existe na sociedade em relação aos gays, especialmente no caso do Cro, mostrado através da exposição ao ridículo, é que ele é submetido pela empregada da casa, pelo motorista e principalmente pela própria patroa, quando se dirigem a ele, quase sempre através de expressões jocosas. Embora ele viva o papel de forma exagerada, mas como disse, brilhante, o que se discute agora, como se discutiu também na novela passada, é se vai acontecer ou não o beijo homossexual. O próprio ator Marcelo Serrado disse numa entrevista que eu li não ser propriamente contra esse beijo, desde que fosse exibido no horário tardio para que as crianças, como, por exemplo, a sua filha de 7 anos, não assistissem. Isto já demonstra o preconceito. A lei brasileira, ela não criminaliza o beijo gay. E o Ministério da Justiça, que é responsável pela classificação dos programas de TV, já teria dado
o seu ok para esta questão. Não resta dúvida de que, se vier a acontecer, num primeiro momento, vai chocar a sociedade. Mas como tudo acontece, com o tempo acaba por virar uma coisa normal. Eu estive com Gerson em São Francisco há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, e nós vimos vários casais gays de mãos dadas andando nas ruas e se beijando, mas de forma discreta. Gerson, eu te pergunto, a sociedade está preparada para este novo comportamento envolvendo os casais homossexuais? Esta pergunta tua, Tereza, é de algibeira. O primeiro ponto abordado por você está corretíssimo. A discriminação ainda é uma realidade em relação ao homossexualismo. Quanto ao beijo gay, nas novelas, resta saber como serão estes beijos. Se logo após o beijo não virá o ato sexual. Estas novelas atualmente baseiam suas principais cenas na sexualidade. Diga-se de passagem, de forma bastante exagerada. Não me preocupa o beijo gay, mas o que virá depois do beijo. Se o casamento homossexual aqui no Brasil já é permitido, e em todas as vezes em que acontece a união de casais homossexuais, temos visto o beijo. Não acho nenhuma novidade em que seja exibido na TV, mas claro, de forma discreta. Porque se duas mulheres ou dois homens se beijarem com o mesmo ardor como se beijam hoje os casais heterossexuais na TV, não resta dúvida de que chocará a sociedade. E como quase sempre acontece, os autores tendem aos exageros, e os atores também, até para darem mais sensação ao momento. É isto que me preocupa. Olha, a questão foi muito bem colocada, tanto pela Tereza como pelo Gerson. Se for uma coisa gratuita, pode se tornar até pornográfica, mas é preciso ver em que contexto se realiza o beijo gay. A arte, tanto do cinema quanto do teatro, está cheia de beijos gays. Uma das versões, representada pelo ator Peter Finch, da vida de Oscar Wilde, tem um beijo gay. A peça de Sartre e Chloe, Entre Mulheres, tem um beijo gay. O filme As Horas, inspirado no romance de Virginia Woolf, tem um beijo gay. O filme Calúnia, numa peça de Lillian Hellman, tem um beijo gay. Nenhum deles chocou, nem provocou ira, nem revolta da plateia. Agora, na televisão, é preciso ter um certo cuidado. É preciso respeitar o contexto. O personagem cru é magnífico. Vamos ver como ele se desenvolve durante a cena que inclui o beijo gay, que, aliás, não se tem certeza que vai ao ar. O homossexualismo está fortemente presente na obra de arte, como está entre os artistas. Se quiser recorrer ao tempo anterior, está em Miguel Ângelo, está em Leonardo da Vinci, está em tantas figuras imortais que ficaram também eternamente na memória do mundo. Bom, minha gente, mas na próxima sexta-feira estaremos lembrando o dia do Holocausto nazista. Esta data foi instituída pela ONU. E nós hoje traremos uma entrevista com a idealizadora de um filme sobre Anne Frank, que foi uma das vítimas dessa tragédia, desse regime assassino, e também a participação de uma psicóloga e pesquisadora sobre o Holocausto, além de cenas do filme. Vamos à entrevista. E nós temos a presença de duas extraordinárias mulheres. A professora Gláucia, que é artista plástica e professora da Escola de Teatro da Unirio, e a nossa grande querida pesquisadora do Holocausto, psicóloga, nossa querida Sofia Débora Levi. Gláucia, eu gostaria que você nos dissesse o que te motivou a elaborar, a criar, a produzir, porque você fez tudo no filme, pelo que eu senti,
Sem contar o sacrifício até financeiro. Sim, com pelo que certeza. você me contava há pouco. O que te levou a explorar o tema? Eu assisti, né, a um trabalho na Unirio de uma outra colega, a professora Denise Teles, também sobre Anne Frank, também sobre o Holocausto, um trabalho de teatro, há quase 3 anos atrás, e com vários depoimentos, um trabalho bonito. Ela misturava teatro, a Jane Celeste, que dirigiu o filme, Jane Celeste Guberfein, e a Denise passava várias imagens, até muito conhecidas, do Holocausto. Mas, enfim, naquela circunstância, naquele dia, o depoimento da Jane, tudo aquilo, há 3 anos atrás, me motivou, e eu fiz 40 trabalhos de pinturas digitais, chamados Pequena Anne, série Pequena Anne. Muito bem, isso foi em 2008, já caminhando para 2009. Ano passado, 2011, já havia feito um outro filme chamado As Noivas, escrito poemas, peça para teatro, filme, etc. Em algum momento eu voltei para Anne e comecei a imaginar, porque vejam, o filme não é a história do diário de Anne Frank, que isso é bastante explorado, belamente explorado em teatro, em cinema, enfim, de todas as maneiras, musicais, etc. Mas eu comecei a imaginar uma situação, um drama pessoal particular de uma pré-adolescente que depois de estar 2 anos num sótão, eram 8 pessoas, né? Eu espero que quem não leu, leia o Diário, que é um dos livros mais conhecidos do mundo, traduzido para uma centena de idiomas. Imaginar como seria o drama pessoal, particular, subjetivo dela, ela com ela mesma. E o texto é uma ficção, né, que parte do momento, eu imaginei, em que eles foram capturados no sótão, né, até a morte dela. Ou seja, eles são capturados, o filme começa assim, com o que seria o último dia, se não o penúltimo, não sei, no sótão, a captura. Uma passagem que é a representação da viagem, que era uma coisa absolutamente terrível. Morreram muitos na viagem, outros já adoeciam e já chegavam num estado deplorável nos tais campos. Depois eu faço uma passagem da viagem para o que é o campo, propriamente dito. Eu tapei os ouvidos com toda a força de que era capaz e não sei por quanto tempo fiquei ali, agachada. E uma última, vamos chamar de face do filme, que é uma cena de sonho, de fantasia, de delírio, quando ela morre e ela imagina um tempo bom que está nas memórias dela. Né? Mas é uma ficção, o texto é original, e ela vai dizer logo na abertura, aparece um pequeno texto em que para mim é a chave do filme para as pessoas que vão assistir ao filme entenderem. Ela diz, já não posso mais escrever, né? Porque ela já não, o diário ficou no sótão, né? Eu me tornei uma observadora de tudo que acontece aqui. Um dia, num outro lugar, num outro tempo, vão saber o que eu vivi aqui. É um drama, sobretudo, particular. E eu queria contar a história dela imaginando essa experiência que, certamente, para ela foi devastadora. Mas, sobretudo, eu queria enfocar, através da Anne, inclusive como símbolo de todas as crianças, de todas as vítimas, né, que morreram nos campos. Aliás, não só naquela época, né, em todos os holocaustos, de todos os momentos, de todas as épocas, os que acontecem hoje ainda, a todo momento. A sensação que eu tenho é que a humanidade ainda não aprendeu nada. Gláucia, eu estou encantada com você, com a sua sensibilidade, porque nós tivemos no Holocausto nazista a morte de 1,5 milhão de crianças, que tanto poderiam ter contribuído com o crescimento da sociedade, com o crescimento da humanidade. Mas eu vou passar a palavra para a nossa querida pesquisadora sobre o Holocausto, a nossa querida psicóloga Sofia Débora Levi, que é uma profunda conhecedora no tema, e eu já tive a oportunidade de ouvi-la, e ela já assistiu o filme. Qual foi o impacto que o filme provocou em você?
Primeiramente, eu acho importante a gente valorizar o interesse oriundo de uma professora de uma universidade federal aqui do Rio de Janeiro, não judia, que trabalhou com atores, alunos da universidade, majoritariamente não judeus, mas que sim se sensibilizaram por ser uma questão da condição humana, a gente refletir, a gente repassar o Holocausto, nesse repensar crítico do que o homem é capaz de fazer pelo seu semelhante, de sublime ou de mais vil. Eu agora estou fazendo meu doutorado, Tereza, como estava dizendo a vocês, e estou trabalhando a questão do trauma psicológico a partir dessa referência das vítimas do Holocausto. E o trauma traz essa carga do ininteligível, dessa dificuldade de nominar tamanha agrura, nos comove a alma, nos gera uma aproximação. Tanto é que desde que eu conheci Glaucia, nesse dia nós estamos assim, super unidas, porque isso eu acho que é um legado de sensibilidade que o Holocausto deixa para as nossas gerações futuras, de que aquelas pessoas que se comovem com essa questão, elas formam laços e multiplicam isso para aqueles que estão ao redor. E é isso que eu acho que o filme promove a partir desse transbordamento da angústia que provavelmente aqueles que lá estiveram passaram, e esses atores, esses alunos de teatro procuraram transmitir pra gente. Então a linguagem simbólica do filme, atravessando esse ininteligível, esse inenarrável do trauma das vítimas do Holocausto, para mim é o grande mérito que essa ficção tem. Obrigada a todos, obrigada ao programa. No próximo dia 26 agora, quinta-feira, nós vamos fazer uma apresentação da Pequena Anne num espaço alternativo, muito simpático, muito aconchegante, que é o Bar Atelier em Ipanema. Vocês podem ver na tela o número de contato do Bar Atelier, se interessarem em comparecer. Eu só aviso que é preciso confirmar realmente a presença, porque é um espaço pequeno, né, embora muito interessante. Então é bom ligar para o número que está na tela e confirmar a presença. Haverá, após o filme, após a apresentação, um debate com a Sofia Levi e os presentes. E eu pergunto, Sofia, você ainda quer falar mais alguma coisa? Agradecer a participação, Tereza, a minha admiração, meu reconhecimento público, meu apoio a você que há anos se empenha pela divulgação, pela implementação do ensino do Holocausto na rede pública, municipal e estadual de ensino, e temos a felicidade de viver num período em que o Brasil obtém agora a ratificação por parte da presidenta Dilma Rousseff dessa importância do ensino do Holocausto a todos os alunos do Brasil, e contar com pessoas da sua qualidade, do empenho, sempre lembrado, Gerson Berger, também nessa nossa luta comum, e me colocar à disposição de vocês sempre no que tiver ao meu alcance. Muito obrigada. Olha, muito obrigada pela participação das duas, e eu tenho certeza que nós teremos inúmeras oportunidades da participação de vocês no nosso programa, que eu tenho certeza vai somar muito, como somou o dia de hoje. Obrigada pela participação. Obrigada a você, Tereza. Olha, muito interessante esta entrevista, e você que está aí nos assistindo, se tiver interesse em acessar este filme, entre em contato conosco através do meu e-mail ou do meu site www.terezaberger.com.br. E eu fiquei muito feliz também, eu não poderia deixar passar em branco, Gerson, quando a Sofia citou o caso da nossa presidente Dilma ter multiplicado a inclusão de noções sobre o Holocausto para todo o Brasil. Isto é realmente muito importante e demonstra o quanto a nossa luta valeu. Afinal de contas, eu fui a iniciadora da ideia. Há 7 anos atrás, com muita dificuldade, conseguimos aprovar, e eu devo isso muito à imprensa, que nos apoiou desde o primeiro momento. Depois você, na Assembleia Legislativa, conseguiu aprovar a lei também, e agora o Brasil inteiro incluirá nas aulas de história noções sobre o Holocausto nazista. O nosso carinho aqui à nossa presidente Dilma, porque esta sua ação
realmente valeu, valeu. Obrigada, Gerson e Pedro, pela participação no nosso programa, pois o tempo acabou. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!